Oi gente, eu sou a Nath e para o vídeo de hoje eu gravei a história do que acontece no acesso a Faerist, que as fadas dizem que é uma ilha que surgiu da materialização dos sonhos. Para iniciar a quest, a gente fala com o NPC Alcestius. Ele pode ser encontrado ali no sul de Abdendriel, e ele é uma fada que assumiu a forma de um White Deer. Aí ele fala pra gente que ele tá sofrendo ataque de vários Hunters e Poachers, porque eles adoram caçar o White Deer. Ele até poderia usar os poderes dele de fada para mudar de forma, mas ele fala que ele gostou muito de ser um White Deer, não queria mudar. E aí ele pede a nossa ajuda. Mas ele fala que não é pra gente matar os Hunters e os Poachers, é pra gente pensar numa estratégia para fazer com que eles parem esses ataques. Investigando ali o lar deles, a gente encontra um livro de lendas e mitos. E a gente pode levar esse livro lá para Ancramun e falar com o Amet. Ele é um falsificador de documentos. Inclusive, ele ajuda lá na quest da Guilde dos Ladrões. Ele ajuda a falsificar o documento de propriedade da Dwarven Bridge. A gente pede então para ele adicionar uma lenda de que, ao matar um White Deer, traz má sorte. E ele até dá a dica de que a gente deve colocar esse livro num lugar bem óbvio, porque os poachers não são de ler muito, eles não vão procurar em prateleiras. Depois de reportar a missão, ele fala que deu tudo certo, que eles pararam de perseguir ele um pouco. E ele reforça de que ele não é um animal de verdade, ele é uma fada. E que se a gente quiser acesso à ilha dele, a gente tem que provar que a gente também quer ajudar os animais. Então ele fala sobre uma lobinha que quer encontrar os filhotes dela. E ele fala pra gente conversar com outra fada, Icassis, que ela assumiu a forma de serpente. Chegando lá, Icassis fala que as fadas se consideram protetores de plantas e animais. E tem uma loba que vai pra Cormaia toda noite chorar que ela precisava ajudar. Mas ela não consegue chegar até Cormaia num corpo de serpente, porque ela não consegue cruzar o oceano. Então ela pede a nossa ajuda para ir lá tentar resolver o problema dessa lobinha. Ela entrega pra gente um talismã que permite com que a gente possa falar com plantas e animais. Mas ela até explica que não quer dizer que só porque a gente tá usando esse talismã e falando, que eles vão querer responder a gente, sabe? Chegando ao sul de Cormaia, a gente encontra esse NPC que é um fantasma de um lobo. Quando a gente fala com ele, ele fica impressionado que a gente consegue falar a língua dos animais, mas ele fala que ele não tá afim de conversar agora. Na verdade, é uma loba, e ela explica que assim que ela teve os 3 filhotinhos dela, apareceu um hunter, um caçador, né? Atirou nela e roubou os 3. Então ela não sabe nem se eles estão vivos, se eles estão indo bem. E isso tirou a paz dela após a morte. Ela fala que quando ela estava morrendo, ela ouviu o caçador falar que ia vender eles para os orcs, lá em Ulderelks Rock. Chegando lá, a gente encontra um lobo dormindo ao lado de um esqueleto. E dentro do esqueleto a gente encontra notas de um caçador. Na nota, ele explica que ele pegou os 3 filhotinhos, só que assim que ele estava tentando levar lá para Orc Fortress, um deles fugiu para a mata, e ele deixou. E ele levou os outros 2 para que os orcs pudessem treinar e que eles virassem Warwolf. Ele fala que mais tarde ele encontra esse filhote que fugiu junto com uma loba, parece que ela adotou ele, então esse filhotinho ficou tudo bem. E no caminho ele disse que percebeu que um dos filhotes era muito fraco, então ele não ia se tornar um Warwolf. Aí ele matou esse filhote e vendeu a pele dele para uma moça em Venore. E o terceiro filhote ele levou para Orc Fortress. Só que como a gente encontra esse terceiro filhote do lado de um esqueleto, eu imagino que os orcs não pagaram pelo filhote, simplesmente mataram ele e roubaram para ele. Investigando em Venore, a gente descobre que o lobo que ele matou e tirou a pele foi vendido para Irmana. E a gente consegue comprar ela para entregar para a lobinha por 1000 GP. Em seguida, a gente volta para falar com ela à noite em Cormaia e a gente explica o que aconteceu com os 3 filhotes. Ela agradece e diz que agora pode ter paz, sabendo o que aconteceu com os filhinhos dela. Quando a gente reporta para Icassis, ela agradece e fala que tem mais uma missão pra gente, que é pra ajudar uma fada amiga dela, que tá no formato de um cisne.
Chegando para conversar com a cisne, ela explica que na verdade ela não tomou a forma de um cisne, ela já é assim. Ela é uma Swan Maiden, que significa que ela pode ter a forma de cisne ou de uma donzela. Mas para ela tomar a forma humana, ela precisa de um artefato mágico, é uma capa feita de penas de cisne. Então ela conta que quando ela estava tomando banho no lago, na sua forma humana, ela tinha deixado a capa nas margens do lago e um troll foi espionar ela tomar banho. Aí ele roubou essa capa. Ela explica que ele está escondido nas montanhas a leste dali. Mas para chegar lá, a gente precisa passar por uns túneis submersos e que um tal de Jerome pode ajudar a gente. Falando com o Jerome, ele explica que ele viu esse troll ali por perto e que esse troll estava mexendo nas ruínas da casa dele e que ele roubou um colar. Aí ele agradeceria se a gente ajudasse a recuperar esse colar. Então, com o capacete para passar por baixo d'água, né, a gente vai pulando o rio, passa por baixo da montanha. E quando a gente está subindo lá em cima, tem uma parte que a gente precisa pular, mas é meio distante. Então, a gente precisa correr bem rápido, ou seja, a gente precisa ter uma Boots of Haste. E a gente precisa pegar distância, sair correndo e pular para o outro lado. Chegando lá, a gente encontra o Troll, ele é o Chief Grakharok. E a gente ameaça matar ele, mas ele fala que não tem medo da gente. Então, a gente usa uma outra estratégia. A gente fala que vai levar uma mulher para ele, para ser a namorada dele, né? Aí a gente tem que falar o nome de algum personagem feminino do nosso server, que essa pessoa seria quem a gente levaria para ele. E aí ele dá o colar dele em troca para ser tipo o presente para essa namoradinha dele. Em seguida a gente pergunta sobre a capa de penas. Ele explica que roubou a capa de uma garota bonita e que logo em seguida ela se transformou num cisne. Aí ele tentou comer o cisne e o cisne fugiu. Aí ele disse que não entendeu nada, que ele não precisa dessa capa e que ele acabou vendendo a capa para o Tereban. Mas antes de ir atrás do Tereban, a gente pode pegar a joia de família do Jerome e entregar para ele, que ele nos dá em troca uma corda que é bem levinha, a Elven Hope. Falando com o Tereban, ele explica que comprou a capa do Troll e ele acreditava que era um item mágico. Então ele pegou a capa e levou de tapete voador até Darasha, que é onde ele conhecia uma pessoa que era letrada em itens mágicos. Só que no meio do caminho teve uma tempestade forte e destruiu a capa de penas. Parece que as penas elas se soltaram e foram caindo pelo meio do caminho. Aí ele fala que o tapete fez uma linha reta, né, de Edron até Darasha, que se a gente quiser procurar, a gente pode tentar seguir essa linha e procurar as penas. Entregando as penas para Cisne, ela reclama, né, porque são bem poucas, mas ela fala que apesar de serem poucas, ela consegue transformar de volta numa capa. Depois a gente fala com o Alcest e ele marca a gente com um símbolo arcano das fadas. E assim a gente consegue passar pelos portais elementais de fogo, gelo, terra e energia. E para acessar eles a gente precisa usar uma pedrinha. Chegando em Feiriste e falando com Maelirra, ela explica que essa é a Terra dos Sonhos. Ela diz que as fadas surgem dos sonhos dos mortais. Já os pesadelos acabaram criando a terra de Roshamul. Quando a gente oferece a nossa ajuda em alguma missão, ela explica que os pesadelos de Roshamul começaram a invadir Feiriste através de túneis subterrâneos. Eles estão inclusive fazendo com que algumas fadas se tornem sinistras e malvadas, que é no caso o Dark Faun, o Bug, o Twisted Poka. Durante o dia eles se escondem em cavernas e à noite eles saem e ficam por Feiriste. Então ela pede a nossa ajuda para matar 200 dessas criaturas que vieram de Roshamul e estão infiltradas. E em seguida matar Croazul, que é um demônio que está controlando eles. Para a próxima missão, ela explica que algumas fadas que estão corrompidas
sequestraram outras fadas e também roubaram um artefato chamado Moon Mirror. Então a gente precisa arranjar alguma arma para poder quebrar a barreira que prendeu essas fadinhas e recuperar esse artefato. Quando a gente fala para Maeliha que libertou as fadinhas e recuperou o Moon Mirror, ela explica que a gente vai ter que encontrar 3 artefatos para capturar 3 tipos diferentes de luz: a luz das estrelas, a luz solar e os raios lunares. Então a gente pode ficar com o Moon Mirror, porque ele vai servir para capturar os raios lunares. Ela fala pra gente conversar com a sereia Aurita para procurar um artefato que segure a luz das estrelas e o fauno Taegen para achar um artefato que segure a luz solar. Falando com a sereia Aurita, ela explica que ela se apaixonou pelo fauno Taegen. Só que como ele é um fauno e ela é uma sereia, ele não consegue ficar no mar junto com ela e ela não consegue ficar na floresta dançando junto com ele. Então ela pede ajuda para que a gente consiga encontrar um feitiço que transforma a cauda dela em pernas de verdade. Ela fala pra gente conversar com uma fadinha que sabe um feitiço desses lá no sul, a Dancing Fairy. Essa Dancing Fairy explica que a gente pode pegar um panpipe, ir até uma ilhazinha que tem ali no centro de Fairist e tocar esse panpipe. Aí a gente vai conseguir encontrar Magical Musical Notes. Parece que cada uma dessas notas vai garantir um tempo que a sereia Aurita vai poder caminhar com pernas de verdade. Em seguida a gente conversa com o Taegen e fala com ele sobre o Suncatcher. Aí ele fala que ele está muito feliz porque agora a Arita pode caminhar com ele pela praia, mas ele ainda não consegue visitar a caverna dela embaixo d'água. Aí ele pede nossa ajuda para conseguir uma erva especial chamada Raven Herb. Parece que quando come essa erva a pessoa consegue ficar embaixo d'água sem respirar por um tempo. Só que essa erva só aparece à noite e ele não quer passar pelas criaturas corrompidas. Então ele pede pra gente ir lá conseguir essa erva pra ele. Depois de entregar a erva pra ele, ele agradece. E quando a gente pede o Suncatcher, ele fala que ele pode criar um pra gente, mas que ele vai precisar de umas pedrinhas encantadas pra construir esse item pra gente. Entregando tudo pra ele, ele constrói o item pra gente. E, conversando com a sereia Aurita, ela também agradece por tudo que a gente fez, pelo casalzinho. E entrega pra gente o Empty Starlight Vial. Quando a gente conversa com a Maeliha falando que a gente conseguiu os 3 recipientes, ela agradece e fala que agora a gente tem que capturar esses raios de luz. Os raios lunares a gente só vai conseguir pegar à noite, óbvio, né? E para capturar a gente tem que se posicionar numa clareira de árvores especial ali. A luz das estrelas, ela pode ser capturada num planalto rochoso ali na borda de Rochamu. E tem que estar de noite também, né? Afinal são estrelas. E a luz do sol a gente vai capturar numa praia que tá lá no norte e tem o formato de uma cabeça de serpente. De dia, é claro. Depois de capturar essas luzes, a gente vai usar elas para fortalecer as barreiras de Faerist. A luz da lua a gente vai usar em umas esculturas lunares, que é uma árvorezinha em formato de lua. A luz das estrelas a gente vai usar na Dream Bird Trees. São umas árvores que parecem que estão em formato de pássaros. E a luz do sol a gente vai usar nos mosaicos solares. Após fortalecer as barreiras ali de Faerist, ela agradece e ela dá pra gente uma Blossom Bag. Ela diz que é uma bolsinha que floresce nas árvores ali de Faerist, mas uma vez a cada década só. Quando terminar a missão, a gente ainda fica com esses recipientes vazios, então a gente pode voltar lá e recarregar o Starlight Vial, por exemplo, que ele pode ser usado como proteção contra Mana Drain. Também dá para recarregar o Moon Mirror, que ele pode ser usado como proteção contra Death, e o Suncatcher, que ele pode ser usado como proteção contra fogo.